E aí o Senhor fala com o Gideão. Diz, cara, o negócio é o seguinte, eu tenho uma notícia boa para te dar, uma ruim. Qual você quer primeiro? Ó, senhor, do jeito que tá aqui, eu tô escondido, os caras roubam meu negócio todo ano. Tô ferrado. Virei escravo desses desgraçados aqui, porque era o sentimento deles esse. Ele disse, eu vou usar você para livrar o meu povo da mão dos midianitas. Essa era a notícia boa. Ele falou, mas a notícia ruim é que você vai depender desse povinho que tá aí. E você tá ferrado. A palavra de Deus diz... Meu, isso, glória. A palavra de Deus diz... Ontem eu fui no médico, ele olhou para mim e falou, você bebe água? Eu falei, não. Só na igreja, Gabriel. Falei, só bebo água na igreja, em casa é só aditivado. Eu não posso mentir. Você tem que tomar água. Eu falei, eu sei, mas eu não consigo, né? Cirurgia, água para mim tem gosto de chumbo. Eu tenho que tomar com alguma coisa, mas enfim. E a Bíblia diz então, que Gideão olha para o anjo e diz assim, Senhor, espera, eu vou ali cozer uma carne, vou preparar um sacrifício para sacrificar para o Senhor, para que o Senhor receba o sacrifício antes de subir. Quem recebe o sacrifício é Deus. Quem estava falando com Gideão era Deus, na pessoa de Jesus. Você começa a ler a Bíblia, é a coisa mais linda que você começa a aprender, né? Pastor, como é que você sabe que é Jesus? Porque Jesus disse no Evangelho de João que ninguém subiu para o céu, senão aquele que de lá, que é Jesus. Então você sabe que foi Jesus em todas essas tretas aí, Jesus que veio. Todas as tretas, era Jesus que vinha para resolver, irmão. Jesus é o cara. E ele trouxe, a Bíblia diz que ele toca com o seu cajado, consome aquele sacrifício e sobe. Gideão sai e começa a andar pelo arraial de Israel, dizendo, rapaziada, pensa no manto que eu vou desenrolar agora. Eu vi a Deus. Eu falei pra você que era loucura que eu ia te falar, mas vamos lá. Eu vi a Deus. Deus foi lá na minha casa. Irmão, você já pensou se ligar por irmão, agora a gente não liga, passa um WhatsApp. Fala, vaso, pensa no manto, desceu um anjo aqui em casa, você trocou? Não é? Ninguém acredita, irmão. Você é de maluco, que anjo, rapaz, mas não é anjo. O pastor Nicodemos está dizendo que não tem anjo, isso é mentira, invenção do pentecostal. Para com isso. Você já é retardado. E ele disse que ele vai dar vitória e vai libertar nós da mão dos midianitas. Então vamos passar um pregão, uma notícia, por toda a nação e vamos levantar só os valentes, mas só os bons. E a Bíblia diz que de cada tribo foi se levantando os guerreiros, os soldados, foi ajuntando. E Gideão ajuntou 22 mil homens, diz a Bíblia. Uau! E ele veio para os caras e disse assim, ó, gente, é o seguinte. Deus falou para mim que nós temos que juntar um monte de gente aqui. Senão nós vamos perder. Os caras estavam em mais ou menos 185 mil soldados. Contra 30 mil. Então cada guerreiro do exército de Deus com 30 mil ia ter que matar 6 inimigos. Você já pensou você com uma espada e 6 caras com espada, você tem que matar eles? Tem que ser bom, hein? Já tá ruim a conta, né? Não tá ruim, né? Não tá bom, tá ruim. Aí Deus olha pro Gideão e fala, Gideão, tem muita gente esses 30 caras aí. Muito. Vamos fazer o seguinte. Você fala pros covardes, os medrosos, que não vai acontecer nada. Você pode falar que eles podem sair e ir embora. Aí foi a primeira retirada e ficou 22. Foi embora 8 mil. Aí ficou 22 para 185. Aumentou um pouquinho, acho que foi para uns quase 8 por um. Mais ou menos. Aí tava ruim ainda, né? Aí Gideão feliz. Glória. Você imagina o Gideão, 22 mil soldados, agora só ficou os machos, né? Os covardes vão tudo embora. Só ficou os bons mesmo de briga. Né? Então, naquela estatística passada, aqueles caras, agora já aumentou a qualidade do exército. Ou não, agora, 22 mil. E aí Gideão tá lá feliz, cantando, né? Aí vem Deus, Gideão, aquela voz lá do céu. Gideão, acho que deu um arrepio nele, falou, ai, Jesus. E é, Senhor? Tem muita gente aí, Gideão. 22 mil é muito. Muita gente. Mas, Senhor, quantos homens tem lá? Eu estou figurando, isso não está literalmente. Senhor, quantos homens tem lá? Não, Gideão, muita gente, rapaz. Tenha fé. Tenha fé. Tenha fé, rapaz.
Muita gente. Depois, se vocês ganharem, vão ficar falando que vocês são bons de briga. Porque você matou 8 soldados, você é bom. E a glória vai ser de vocês e não minha. Tá bom, Senhor, mas então o que eu vou fazer? Você faz o seguinte, tá vendo aquele corguinho lá embaixo, lá, aquele corguinho lá? Tava lá na montanha. Tô, Senhor. Tô vendo aquele corguinho lá, aquela aguinha. Então você manda os caras tomar água lá, todo mundo. Os que ajoelhar assim, né? Vou ficar aqui pra você ver. Os que ajoelhar assim e beber água assim, você põe pra cá. Os que descer e beber água assim, você põe pra lá. Vai ser 2 grupos. Um pra lá, um pra cá. E aí começou os caras a descer, tomava água assim, ia pra lá. Tomava água assim, ia pra lá. E a fila de lá, todo mundo ia pra lá. E o de cá? E o Gideão falou, não, tá tudo bem, aqueles menores ele vai embora, né? Vamos ficar com esses aqui, né? Claro. Imagina, só que essa miséria de homem aqui não vai dar nem pro começo. Deus não vai me sacanear, né? Nessa altura do campeonato, né? Você acha que isso não passou na cabeça do Gideão? Isso nunca passou na tua cabeça quando você estava no meio da luta e você olhou e disse, ai, Jesus, não vai dar. Hã? Você estava no meio daquela treta que você mesmo arrumou e aí você começou a clamar, misericórdia, misericórdia. E você olhou e falou, Jesus, não vai dar. Ah, não. Senhor, eu só tenho 10 reais, como é que eu vou pagar 1.000? Hã? Senhor, esse mês não veio meu salário, fechou o banco, botina larga, chapéu sem aba, jornal sem letra, que a gente arrumou, desculpa, né? Como é que eu vou fazer? Aí o Senhor vem para Gideão e fala, Gideão, é o seguinte, já separou o grupo aí? Separei, Senhor. 22 mil, tem 21.700 aqui e 300 ali. Ele, agora ficou bom. Posso mandar os 300 embora? Não, manda os 21.700, vai ficar só 300. Eu acho que ele olhou para o céu e falou, my God. Oh, my God. Você não ficaria desesperado? 185 mil soldados por 300. 1 para 600. Tá bom para você? Aí, irmão, entrou uma tristeza no coração do Gideão. Gideão ficou despeitado. Eu acho que ele começou a chutar as pedras e falou, putz. Tá bom, já vivi bastante mesmo. Já casei, fiquei batendo tempos casados. Se eu morrer hoje, tá bom. Deus quer que eu morra, eu vou morrer. Eu vou morrer, eu e esses bocó aí desses 300. 301 contra 185 mil. Aí, irmão, nós chegamos no nosso texto agora. Fizemos a introdução do texto para você, olha aí. Aí o Senhor falou para ele assim, Gideão, mas se você tiver com medo, você pega o teu auxiliar, que é esse purá, ou pura. Na tradução original não tem aquele acento circunflexo no A, é pura, né? Purá, né? Não tem essa tradução, já falei para vocês que ela é escrita em inglês, traduz para o português, ela fica meio diferentona, mas nós vamos corrigindo aí na medida do possível. Ou pega o pura e desce lá, do lado do arraial dos midianitas. Porque os caras estavam num vale, eles estavam em cima da montanha. E era de noite e ninguém via ninguém. Aí o Gideão desceu devagarzinho, quietinho, assim, escorregando. Ele e o Purá. E aí tinha as tendas, as barracas dos soldados. E o Gideão foi do ladinho. E aí quando ele chegou, tinha 2 soldados dentro da barraca conversando. E Deus levou ele ali do ladinho para escutar. Escute isso aqui, irmão. Escute isso. Aí o soldado dizia assim, rapaz, eu tive um sonho essa noite e estou preocupado. Eu sonhei que tinha um pão de cevada lá em cima, porque ele tinha um formato de um queijo que a gente está acostumado a ver. Né? Ele era feito na lata, redondo. Um pão de cevada. E ele descia rolando a montanha e entrava por dentro das nossas cabanas aqui, derrubando tudo. Aí o outro disse, rapaz, eu tenho discernimento desse sonho aí. Esse pão aí é o Gideão. E ele vai entrar com a espada dentro do nosso acampamento e vai matar todo mundo. Estamos ferrados. E os Deus levou ele do lado do cara. Só que ele estava do lado de fora da barraca, no escuro. E o cara contou um sonho que Deus deu para o cara, contando que eles iriam morrer. Usou a própria vítima para dizer para o Gideão que o Gideão ia vencer.
E não seria através das suas mãos ou através da sua força, mas sim através do poder e autoridade de Deus. Gideão se enche do quê, irmão? De alegria? Não, de fé. Porque Gideão já tinha coragem, irmão, senão ele já tinha fugido. Mas ele não tinha fé. Gideão confiava na força do seu próprio braço. Mas a Bíblia diz que nós temos que confiar no Senhor. E Deus já tinha dado vitória. E que ele só precisava obedecer. A Bíblia diz que Gideão então pega aqueles 300 homens. Dá a cada um deles uma corneta, um chifre. Como aquele que eu tenho lá em casa que eu fico e não consigo assoprar, mas um dia eu vou conseguir. E a cada um deles deu um vaso de barro e uma tocha acesa. A Bíblia diz que eles pegaram uma tocha, segurando na mão e colocaram o vaso em cima, os dedos abertos para que não apagasse a tocha dentro do vaso. Só que não saía do vaso luz nenhuma. E eles então, em 300 homens, subiram sobre a montanha. Lembre-se que eu lhe disse, os midianitas estavam num vale rodeado de montanhas. E eles então à noite foram caminhando e se posicionaram em volta sobre todas as montanhas, ao redor daqueles homens que dormiam. A Bíblia diz que aquela noite era como densas trevas. Escute isso. Deus vai criar uma situação. Uma situação propícia para que o povo dele vença. A noite era escura, ninguém via ninguém. Então Gideão combinou com os seus homens e disse, quando eu tocar a minha trombeta, cada um de vocês vai quebrar o vaso. E então vai aparecer a tocha. Talvez, irmão, o fogo, o poder, a autoridade, os dons de Deus estejam como Gideão, escondidos pelo vaso de barro. Mas quando Deus quebrar o vaso de barro, o fogo de Deus vai aparecer para que todos vejam. A tocha. E Gideão disse, quando aparecer o fogo, você quebrar o vaso, você vai tocar a corneta. Todos juntos, 300 homens. Cada comandante de batalhão ou de pelotão usa uma trombeta daquela para dar os toques de guerra. E os soldados ouvem a sua trombeta. Ou corneta, ou como você quiser chamar. Então os militares entendiam que atrás de cada corneta tinha um exército. E eram 300. E a Bíblia diz que eles tocam todos ao mesmo tempo, aquelas cornetas ou trombetas. E aquilo ecoa pelo vale como a voz de uma grande trovoada. E os soldados se levantam, apavorados à noite, porque ninguém enxerga nada. E à medida que eles começam a correr, começam a se bater uns nos outros. E a Bíblia diz que eles sacam as suas espadas pensando ser o inimigo. E eles se matam entre eles. Uns contra os outros. E o exército dos midianitas é completamente, diz a palavra de Deus, desbaratado, sem que Gideão precise levantar a espada. Escute a revelação da palavra de Deus. Deus vai te dar uma estratégia, como Ele deu para mim. Deus vai dar uma estratégia para você, para que você vença sem que você tenha que lutar. Nessa batalha, diz o Senhor, não serei vós que pelejareis, mas eu pelejarei por vós, assim diz o Senhor. É uma grande batalha. Eu não posso vencer, você não pode. Mas quando nós estivermos debaixo da estratégia de Deus, o próprio inimigo, escute o que eu estou te falando hoje. O próprio inimigo, eles vão se autodestruir. Eu tenho falado sobre autofagia. Um vai comer o outro. E você vai ver o inimigo cair por terra em nome de Jesus. Você vai saber quem é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus dos deuses. O Deus Todo-Poderoso que criou o céu e a terra. Quem enriquece a quem Ele quer. Quem empobrece a quem Ele quer. Porque Ele é Deus. E quando você crê nisso, quando você estiver maduro, como Gideão estava maduro, então você vai vislumbrar com seus próprios olhos o milagre de Deus acontecendo diante de você. Isso é só para quem é crente. Para quem nunca desiste. Para quem persevera até o fim. Para quem se esforça e crê. E se você tem essas qualidades, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. E Deus vai te dar vitória. Essa luta que não é sua mais, mas é do Senhor. Amém?